Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui de volta com o nosso café espiritual. Hoje aqui diretamente da sala 1 de terapia do Centro de Expansão Consciencial. E nós estamos muito felizes hoje por conversar com vocês mais uma vez. E hoje, como se fosse uma continuidade dos outros dias, em que nós falamos sobre o sofrimento, nós falamos sobre a obsessão, nós vínhamos falando tanto no estudo da mediunidade como também nas palestras, estávamos falando sobre o sofrimento e falamos no último estudo sobre exatamente os corpos astrais, né? E os corpos sutis do homem. E hoje a proposta é exatamente a gente conversar sobre a projeção astral, a viagem astral. Tem vários nomes, né, que é dado à projeção astral. Eu até anotei aqui porque é tanto nome no mundo que você nem imagina. Naturalmente que tudo isso foi tirado dos textos antigos, né, bíblicos, dos textos antigos também da Grécia, da Índia, e cada um chamava de um jeito diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, né, é chamado de viagem astral, que foi o ocultismo, né? O ocultismo colocou como viagem astral, né? Projeção do corpo psíquico, que é do Rosa Cruz, do pessoal da Rosa Cruz, né? Experiência fora do corpo, para a psicologia, viagem espiritual do espiritualismo, né? Viagem fora do corpo. Diversos autores falaram sobre essa questão de viagem fora do corpo. Emancipação da alma ou desprendimento espiritual, que é o próprio espiritismo falou. Primeiro, emancipação da alma com Kardec, vocês vão ver, eu vou dar uma lidazinha aqui no Livro dos Espíritos, né? E depois o desprendimento espiritual, que foi André Luiz, já na série André Luiz, que foi falado muito, né? E lá na Índia, os hindus chamavam muito Pranamaya Kocha, né? Que é exatamente você sair do corpo, você ter o corpo espiritual que sai do corpo, que se emancipa. E muitas pessoas têm assim, várias dúvidas, né, em relação à projeção astral, o que vão fazer com a projeção astral. Aliás, algumas pessoas até me perguntam, Wagner, qual é o objetivo de sair do corpo, né? Bom, para gente que é médium, é um dos exercícios mais interessantes. Primeira coisa é o seguinte, é que a gente sempre sai do corpo, é uma condição natural do organismo humano, faz parte de nós. A gente não tem que ter medo de sair do corpo. Muitas pessoas têm medo por conta da catalepsia, né? da paralisia que você fica, porque eu acho que todo mundo já sentiu aqui essa paralisia do sono. Eu acho que é o que mais atemoriza, é o que mais deixa a gente aflito, é exatamente a gente tentar se mexer. Muitas vezes a gente se acorda de madrugada ou então no começo do sono, a gente sente tipo como se alguém estivesse segurando a gente no corpo, né? Ou segurando o corpo da gente para a gente não levantar. Eu acho que 100% das pessoas no mundo já sentiram isso, né? As pessoas sentem aquela aflição danada porque não conseguem se levantar, não conseguem se mexer. E isso realmente dá um pânico muito grande. Não sabendo elas que basta esperar um pouquinho ali, uns 5 minutos, relaxar, né, que aí terminam se desprendendo. Eu tive várias experiências durante a minha vida toda com a saída do corpo, né? Eu acho assim que desde pequeno, principalmente quando se considerava que era sonambulismo e tal. Lógico, o sonambulismo é um pouquinho diferente da projeção astral, da saída do corpo ou da viagem astral, seja lá como você queira chamar. É diferente porque na realidade ele pega naquele estado eu vou ainda acertar esse nome. É uma fasezinha do sono, tá certo? Em que você fica assim, quase letargia. Você tem aí, né, os estágios, né, vibracionais
do sono, que é o estado beta, o estado alfa, o estado teta e o estado delta. O estado beta é quando a gente está em vigília, né? Quando a gente está acordado. Você entra no estado alfa, hipnofágico, tá certo? É mais ou menos isso, tá certo? E quando você sai do estado beta, você começa aquela coisa, aquele soninho que você vai tendo, né? Que você vai entrando no estado alfa e você vai sentindo aquele torpor e tal. Então você entra no estado alfa, que é geralmente as pessoas que fazem meditação não chegam ao próximo estado, que é o estado teta, né? Nem estado delta. Alguns conseguem chegar numa meditação profunda, mas na realidade você vai no estado beta, que é o estado de vigília, e na hora que você se deita você começa a sentir aquele soninho e tal, e daqui a pouco você simplesmente apaga, entra no estado teta, que é um estado mais profundo do sono, e tem um estado que é o pesadão mesmo, que você fica lá, que se a pessoa jogar uma bomba perto de você, você não acorda, que é o estado delta, né? Geralmente isso acontece com as pessoas mais jovens, porque eu mesmo, se cair um papel no chão, eu me acordo. Eu acho que a gente, quando fica mais velho, fica mais sensível ao sono, né? Aos os barulhos que acontecem ao redor, essa coisa toda, tá certo? E na realidade a projeção astral ajuda muito, como eu ia falando a vocês, quando a gente está, trabalha com a mediunidade, porque como nós saímos todas as noites do corpo, né? Tem gente que como eu falei até falando sobre os corpos astrais, tem gente que é balãozinho, né? Que se desloca do corpo e fica ali flutuando, porque ele acha que não sai do corpo, tem medo e simplesmente ele dorme junto com o corpo. O espírito se desloca, fica conectado pelo cordão prata, mas ele não vai embora, ele não faz a viagem astral. Existem também os sonhos, né, que são os estados de sono, que não são sonos reais, né, quer dizer, não são viagens astrais ou projeções astrais, que são consequências das coisas que você vivenciou no dia. Então, às vezes você está chateado, triste com alguma coisa, se aperreou com algum problema financeiro, se irritou com alguém, discutiu com alguma pessoa e tal, e isso te leva, naturalmente, a sonhar com aquilo. Então, é o que a gente chama de sono fisiológico. Você está sentindo as impressões do seu dia, né? Ou psicológico, as coisas que aconteceram psicologicamente com você. Eu costumo sempre dizer que o cara que come uma feijoada e vai dormir, o perispírito, né, que é exatamente o nosso corpo astral, né, ele fica conectado ao corpo, tomando conta do corpo, o corpo fazer a digestão, né? Então, lógico, quando se diz assim, os ditos populares, né, a sabedoria popular, quando diz assim, olha, se alimente de forma leve para poder ir dormir, tenha cuidado quando comer e for comer alguma coisa, tem que ter cuidado, porque isso aí pode te dar pesadelo, etc e tal. É exatamente isso, que é o sono fisiológico mesmo, é aquela coisa que você sente todas as impressões do teu corpo, porque você se alimentou mal ou porque você comeu de forma errada. E isso acontece demais, né? A gente às vezes exagera na comida e naturalmente não faz viagem astral nenhuma. Por isso que a gente deve se alimentar de uma forma leve à noite, para que nossa alma se emancipe, saia do corpo, que inclusive é o nome dado pelo Espiritismo, que eu vou ler aqui para vocês, exatamente no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fez os seus clássicos, o Pentateuco, né, que começou exatamente a 18 de abril de 1857. Portanto, ontem foi o dia dos Espíritas, né? Ontem fez exatamente 163 anos do Livro dos Espíritos, portanto, do Espiritismo. E Kardec, quando escreveu o Pentateuco, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ele saiu falando sobre essa questão da saída do corpo, né? E
no capítulo 8, o nome do capítulo é Libertação da Alma, né? E aí ele fala do sono e dos sonhos, as visitas espirituais entre encarnados, fala também da transmissão de pensamento entre espíritos, encarnados e desencarnados, letargia e catalepsia, que a gente falou agora há pouco, né? As mortes aparentes, né? Que são as experiências de quase morte, que ele já falava naquela época, já existia, né? Lógico, desde que o mundo é mundo que existe isso. Sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o clarevidência, e por aí vai, tá certo? Então ele começa logo a pergunta 400, do sono e os sonhos. Ele pergunta o seguinte, veja: o espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? E os espíritos respondem: isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação do corpo físico. E quanto mais grosseiro for esse corpo, mais ele deseja livrar-se dele. Então todo mundo tem... A gente sente o peso do corpo, gente. Você pode ver que a gente cansa, né? Quando chega uma determinada hora, a gente apaga mesmo, não consegue segurar, porque a densidade corpórea é muito grande e essa vibração de baixíssima, né, de baixíssimo teor, a gente tem que ficar ligado a um corpo, a gente sente no espírito, é como se a gente fosse um passarinho, pudesse voar, tivesse asas e tivesse preso dentro de uma gaiola. Então o que é que sente o passarinho? O passarinho sente vontade de sair voando por aí, né, e tomar a liberdade dele, tá certo? Ele ainda pergunta no 401, durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico? É o que Kardec pergunta. E os espíritos respondem: não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. E ela ainda faz aqui uma observação, né? Durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo. Essa redução faz com que a intensidade da ligação entre o espírito e o corpo físico também se reduza, permitindo ao espírito afastar-se do corpo, se ele assim desejar. Tá? E ele coloca aqui, né, outra espécie de sonho. Aqui o espírito refere-se à mediunidade. Né? Ele fala aqui de Joana d'Arc. Aqui. Joana d'Arc, heroína francesa, que comandava os exércitos na França à vitória sobre os ingleses, era guiada pelas visões que tinha, pelas orientações que recebia de seus mentores espirituais durante os sonhos. Ela era médium, portanto, na realidade, ela tinha todas essas visões lá no plano espiritual. É o que nós temos também, nós recebemos orientações. Para que ficar, sei lá, sair para o plano espiritual? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós somos um espírito que tem um corpo. Então, como espíritos, nós ansiamos por sair para ir para a nossa verdadeira pátria. A verdadeira pátria é o plano espiritual, não é o plano material, tá certo? Outro comentário que Kardec fez aqui, né? Os sonhos, isso é muito importante, são o resultado da emancipação da alma. Quer dizer, a alma se livra do corpo. Emancipação da alma, que se torna livre quando o corpo físico está dormindo. Ela se desprende e tem uma espécie de clarevidência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu. E algumas vezes até mesmo a outros mundos. Quer dizer, a gente não só se desprende do corpo para visitar esse mundo aqui, não. Às vezes a gente sai e vai para outros orbes. É raro, gente. Tem gente, como eu falei a vocês, que mal consegue sair do corpo para fazer uma viagem astral simples de ir ali na esquina, porque não acredita e tal, porque está muito densificado e pensando muito desse mundo material e simplesmente não sai do corpo de jeito nenhum, tá certo? Tem gente que é assim, tem gente que não tem essa percepção e nem tem essa sensação espiritual ampliada como pessoas que são conectadas à espiritualidade têm, né? Lógico, a gente que acredita, é aquela história, gente, o pensamento movimenta tudo. Então, se eu acredito, se eu estou conectado a esse tipo de realidade, é muito mais fácil para mim fazer as viagens astrais. Eu posso dizer para vocês que são raras as noites em que eu não saio do corpo, em que eu não faço uma viagem astral com sonhos nítidos, né, me lembrando de cada coisa que eu passei naquela localidade.
O que naturalmente não significa dizer, gente, que assim, todos os sonhos serão recordados. Lógico que não. Às vezes você tem uma vaga lembrança, o sonho às vezes é lúcido demais, que são aqueles sonhos que são tão lúcidos que você vê cores no sonho, você sente cheiros. É uma coisa impressionante, porque realmente quando a gente acorda com a grande impressão ou com a certa impressão de que vivenciou tudo aquilo. Aliás, às vezes quando o sonho ou a viagem astral foi nítida demais e muito boa, a gente gostaria de ficar sonhando. Eu acho que muita gente já sentiu isso. Essa coisa de acordar de madrugada e dizer assim, puxa vida, eu queria continuar esse sonho, porque o sonho é bom demais. Que sonho gostoso, que sonho bom, que paz, que coisa boa e tal. Eu até recomendo a vocês que ao fazerem essas viagens astrais, vocês tenham sempre assim, do lado da cabeceira da cama, um lápis e um papel para anotar na hora que acordar de madrugada que tenha algum desses sonhos. Geralmente você consegue lembrar de tudo isso na parte 2 do sonho, né? Eu chamo sempre de parte 2. É mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã, você se acorda sem sono e quando dorme de novo, você entra no estado alfa, que é levezinho, e depois vai entrando no estado teta de forma bem leve e tal. Aí você se projeta. É muito gostoso. E aí você se lembra de tudo. Em épocas de tecnologia, eu faço de uma forma bem tecnológica, né? Eu pego o meu telefone celular, lá tem anotações, né? No meu telefone celular. Eu vou lá e tem a anotação em voz. Então, como eu tô assim meio grogue, meio sem conseguir abrir os olhos na hora, o que é que eu faço? Eu toco lá na parte de gravação de voz e eu relato o que eu sonhei. Eu digo, olha, eu sonhei com fulano de tal, eu sonhei assim, eu sonhei em tal lugar, eu sonhei aqui em casa, mas o lugar era diferente, porque isso também se explica, é uma outra dimensão. Mesmo que você esteja fisicamente em sua casa e perispiritualmente na sua casa, mas você vai entrando em outras dimensões. Na medida em que você vai se deslocando, viajando astralmente, saindo do corpo, ou se desdobrando, como diz o espírita, você começa a olhar para o teu corpo, já você vai vendo coisas diferentes ao seu redor, móveis que nem existem ali naquela localidade, né? Coisas que você não tinha nem noção que tinha, quer dizer, aliás, na tua casa aquilo não existe, mas no plano astral, naquela dimensão tem. E muitas vezes, na hora que você saiu do corpo, você olha para o corpo e se vê. Mas aí depois, quando você vira o rosto, olha as coisas ao redor, que você volta a olhar o corpo, você já não vê mais o corpo. Por quê? Porque você já não está mais naquela dimensão. Você já transcendeu, foi para a quarta, já seguindo para a quinta dimensão do pensamento, e você não consegue mais enxergar fisicamente. Então, na realidade, o que você está enxergando é uma outra dimensão ali. Você foi para uma realidade paralela àquela ali. Ele diz o seguinte, com a alma separada do corpo, afloram lembranças de acontecimentos ocorridos na existência atual, que é o sono fisiológico, né? Ou coisas do passado, ou existências anteriores. Às vezes você sonha com vidas passadas, né? A extravagância das imagens em relação ao que se passa ou ao que se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas que se passam na Terra, formam esse conjunto estranho e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. E tem, né? Tudo tem uma conexão. A incorrência dos sonhos também é explicada pelas lembranças descontinuadas daquilo que nos aparece em sonho. Assim também ocorreria como um relato onde fossem retiradas ao acaso frases ou partes de frases. A reunião das frases restantes perderia completamente o significado. Na realidade, essa coisa de esquecer dos sonhos, muitas vezes é para nos preservar, porque às vezes a realidade que a gente vê nos sonhos é muito dura para nós. Então, às vezes a gente tem assim fragmentos. Quando aquele sonho é muito ruim, quando aquele pensamento é muito difícil e tal, a gente geralmente esquece. E isso é muito bom, isso foi a providência divina que nos deu esse esquecimento da mesma forma como deu o esquecimento das vidas passadas. Às vezes é melhor não lembrar daquilo que aconteceu. Vocês podem inclusive fazer perguntas, viu, gente? Se vocês tiverem interesse em fazer perguntas, podem fazer. Naturalmente
que eu vou responder dentro dos meus conhecimentos, dos meus parcos conhecimentos e humildes conhecimentos, e aí eu vou tentar responder a vocês, tá certo? Vamos lá. A 403, Kardec pergunta: por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Veja, que é exatamente isso que eu terminei de falar para vocês. O que o homem chama de sono é apenas o repouso do corpo físico, pois o espírito está sempre em atividade. Durante o sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com o que lhes são queridos neste mundo ou em outros mundos, né? Mas, como o corpo é constituído de matéria muito densa, dificilmente esse corpo consegue reter as impressões que o espírito recebeu quando estava no mundo espiritual. Isso ocorre porque o espírito, quando está em liberdade, não recebe essas impressões pelos órgãos do corpo físico, e sim pelo perispírito. O perispírito, peri, né, ao redor, em volta, né, é o invólucro do espírito, peri, né, ao redor, tá? Vocês podem pesquisar isso. Observação: o espírito registra as impressões do que vivenciou e do que assistiu no mundo espiritual através do perispírito. Quando retorna ao corpo, essas expressões precisam ser repassadas aos órgãos físicos, que são constituídos de matéria muitíssimo mais densa. Por isso, a perda parcial ou às vezes total dessas informações. Aí surge aí um comentário meu, que hoje em dia as pessoas, os projetores astrais, os que fazem as viagens astrais, inclusive eu recomendo para vocês dois fantásticos, muito bons, que é Wagner Borges e Saulo Caldeirão. Vocês podem pesquisar, inclusive eles têm cursos de projeção astral. Wagner tem curso para isso, tem curso para a gente aprender a se projetar astralmente, tem sim, porque é importante que a gente fique lúcido no astral, sabe, gente? Geralmente nós somos zumbis. Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele colocava como uma coisa natural, que você não precisava forçar ou não precisava aprender. Hoje, depois de passado todos esses anos, o próprio André Luiz, na série André Luiz, né, em 2 livros que eu gostaria até de mostrar para vocês, até livros que eu comprei na década de 80 para a década de 90, que é o Evolução em 2 Mundos e os Mecanismos da Mediunidade. São 2 livros que falam dessas projeções astrais, inclusive com vários detalhes interessantes. O que André Luiz chamou dessas projeções astrais, né, que é um nome diferente do que o Kardec disse. Kardec disse emancipação da alma. Já o André Luiz falou sobre o desprendimento espiritual, tá certo? Então, quer dizer, você veja que cada um foi dando o seu nome de acordo com o tempo e tal. Tem gente aqui me perguntando alguma coisa. Quando sabemos que sonhamos, que foi importante, mas não lembramos, qual a finalidade? Ah, tá certo. O Edja, né? Foi o Edja que perguntou. Oi, Edja, tudo bom, querida? Veja só, a finalidade da gente, sei lá, saber que foi importante é porque a gente guarda no íntimo que deve fazer determinadas coisas. Você não sabe, você não tem a recordação completa de tudo, tá certo? Os exercícios das viagens astrais, aquele cursozinho que eu passei para vocês, que eu recomendei para toda a equipe mediúnica, porque eu recomendei um curso de viagem astral. Para quê? Para exatamente para fazer com que vocês entendessem que podem se lembrar dos sonhos, da maioria deles. Hoje em dia, raramente eu não me lembro de algum sonho. O que é que significa isso? Isso é exercício, né? Existem algumas técnicas que são utilizadas hoje em dia. Lógico, Kardec tá certo? Tá, gente. Porque ele deu a base disso tudo. Ele deu a estrutura basicona de tudo, de todo esse conhecimento. Aliás, ele foi fantástico nisso, né? Ele, no Teosofismo, Helena Blavatsky, no Rosacrucianismo também, no Ocultismo, em todos esses aí, eles dão técnicas hoje em dia de você se projetar astralmente e de você se lembrar dessas projeções astrais, de você se lembrar desses contatos no mundo espiritual. Mas por que é que você muitas vezes tem a projeção astral, se acorda com a sensação de que é muito importante
tudo aquilo que você sonhou, mas você não se recorda. Qual é o propósito disso? O propósito é para te mostrar que você precisa prestar mais atenção aos teus sonhos. E muitas vezes você, às vezes com preguiça, eu não estou dizendo que é você, viu, Ed? Mas muitas vezes a gente com preguiça, nós ficamos preguiçosos e não registramos. Precisamos registrar o que nos vem à memória imediatamente na hora que acordamos, tá certo? E geralmente quando a gente tem um sonho muito profundo e muito importante, logo depois você pode perceber, a gente se lembra sim, a gente se recorda do que aconteceu. Só que o que é que a gente faz? A gente com preguiça vira para o outro lado e vai dormir. Eu já fiz isso várias vezes, eu não tô acusando ninguém não, eu mesmo faço essa besteira muitas vezes. É muito importante, eu sei que eu preciso registrar aquilo ali. Às vezes os mentores espirituais dizem, ei, pega o lápis e o papel, então vai lá, Wagner, grava lá o que você... Porque são instruções que a gente está ali passando. Grava lá, por favor, e tal. E eu, às vezes, preguiçoso que sou a gota, vou e viro pro outro lado e vou dormir. Quando é de manhã, lógico, apagou tudo. Fica aquela sensação de que era muito importante aquilo que eu tinha... Que eu sonhei, mas aí eu não me lembro mais, porque passou o momento de registrar. E naturalmente, como o cérebro é muito densificado, a gente termina apagando isso da memória, fica só no subconsciente. Aí vem aquela sensação de, poxa vida, era tão importante isso para eu me lembrar e eu não estou lembrando. Tá? Era tão importante de eu me recordar tudo para poder até praticar tudo isso que foi colocado no meu sonho e eu não estou me recordando. Porque muitas vezes você não registra, não coloca lá o registro. Gilberto Azan, Gilberto, ó, Wagner, é possível romper o cordão de prata nesses casos? Não, isso é uma outra preocupação. O que é o cordão de prata? Muito bom, estou gostando que as pessoas estão perguntando. Eu sempre fico feliz quando existem os questionamentos, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam caladas, não perguntam nada, a gente fica, sabe, sem subsídio para poder explicar. E quando vocês perguntam, é sempre fantástico. Não, Gilberto, não é possível. Você sabe qual é o único risco de morrer, de rompimento do cordão de prata? Quando cessam as suas atividades cerebrais. Porque a conexão do cordão de prata não pode ser rompido por um espírito. Não é um cordão de aço ou de metal que alguém pode vir quebrar. Ninguém, nenhum espírito pode romper isso, nem você vai ter o seu cordão rompido porque você se desdobrou. Você faz isso todas as noites, querido. Não tem perigo de você se desdobrar. Aliás, eu me lembro muito bem, até Wagner Borges citou isso também numa das palestras dele, e eu me lembro que eu também, quando comecei a fazer projeção astral, porque dentro do meu espírita tem muito preconceito em relação a isso, né? Eu acho assim, falta de conhecimento, falta de estudo, como eu já falei aqui outras vezes, eu não vou estar aqui criticando a falta de estudo e a falta de conhecimento de ninguém, mas existe muito isso dentro do espiritismo. O espiritismo, hoje em dia, os espíritas, né? Não o espiritismo, que o espiritismo de Kardec é puro, é belo, é isso que vocês estão vendo aqui. Mas alguns espíritas, de ouvirem falar, alguém dizer, colocam aquilo ali como uma verdade e terminam repetindo isso para as pessoas. Então, muitos espíritas já chegaram para mim e disseram assim, olha, é perigoso fazer viagem astral, é perigoso sair do corpo. Para a gente que é médio, então, é muito perigoso. Gente, viver é perigoso. Agora, se desdobrar não é perigoso. Eu não conheço ninguém que morreu porque se desdobrou. Não conheço ninguém que foi rompido o cordão de prata porque estava sonhando ou porque estava nos sonhos. Aliás, a literatura e os espíritos vêm nos informar que antes de nós desencarnarmos, nós voltamos por corpo antes, acordamos e depois é que desencarnamos. Então não tem esse negócio de morrer dormindo, né? Fulano de tal morreu dormindo. Não tem isso, tá? Não tem, ninguém morre dormindo. Antes, um pouco antes, veja, dá a impressão de que a pessoa morreu dormindo, mas a pessoa não morreu dormindo. Um pouco antes ela acorda, abre os olhos, se sufoca, o coração para, alguma coisa acontece, rompe alguma veia, ela se sente mal e desencarna. Aí parece que ela morreu dormindo, mas ninguém morre dormindo, tá, gente? Ninguém morre dormindo, tá? Antes você volta para o estado de vigília, portanto você volta para o teu corpo, se conecta de novo para poder ser desconectado definitivamente.
Mas isso não significa dizer que é porque você se desdobrou, né, que vão romper o teu cordão de prata. Não tem como romper o cordão de prata. Ele é energético, faz parte da tua estrutura energética, tá certo? É a tua conexão entre o duplo etérico e o corpo astral. Então, o fantástico é isso, é que você pode viajar, meu amigo, à vontade. Você pode ir para outro planeta até. Aliás, tem algumas crenças, por exemplo, o pessoal que é conectado com o espiritismo ligado a Ramatiz, que é o espírito Ramatiz, diz que como nós estamos em uma clausura aqui na Terra, é uma prisão, né? Nós temos uma prisão aqui na Terra, que nós não podemos nos transportar em corpo para outros planetas, que ainda não foi dada essa autorização. O comando estelar e tal, e algumas federações espaciais universais ainda não permitem, porque o ser humano ele é enclausurado ao corpo. Agora, astralmente, nós podemos sim, tá certo? Nós podemos ir para outros planetas. A maior prova disso é Maria João de Deus, num livro psicografado por Chico Xavier. Maria João de Deus era a mãezinha de Chico Xavier, e ela, após o desencarne dela, ela relata a viagem dela a planetas, né, a outros planetas. E também algumas pessoas que fazem viagem astral, o próprio Valdo Vieira, que escreveu alguns livros, né? Inclusive o Evolução em Dois Mundos é uma psicografia de Franciscano de Xavier e Valdo Vieira. Esse livro é bem curioso. Esse livro ele foi psicografado, gente, muito interessante isso. Chico Xavier em Uberaba e Valdo Vieira em uma outra cidade, tá certo? E eles iam compondo a obra de André Luiz, cada um numa cidade diferente. E eles se comunicavam astralmente também com o espírito de André Luiz. André Luiz dava uma parte do livro a um e dava outra parte do livro a outro. É um negócio fabuloso. Mas não só esse livro aqui, tá certo? Como também esse livro dele aqui, que inclusive Valdo Vieira criou uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, me parece, exatamente para estudar a projeciologia, ou que ele depois chamou de conscienciologia, porque ele acha que todas as vezes que a gente se projeta, a gente toma contato com uma realidade espiritual. Portanto, a gente começa a aprender a viver a nossa verdadeira vida. Então nós tomamos consciência. Então Valdo colocou exatamente a conscienciologia. Tem esse livro aqui fantástico, viu, gente? Que é O que é a Conscienciologia. Então Valdo Vieira, que desencarnou, me parece que foi em 2008 ou foi em 2009, uma coisa dessa. O Valdo era fantástico, né? Um cara bem polêmico, mas muito bom mesmo. Então, quer dizer, é interessante a gente entender que não tem como você morrer porque você se desprendeu do corpo, gente. Viagem astral, ela não mata ninguém, tá certo? Se matasse, tava todo mundo morto aqui, porque todo mundo faz essa viagem astral todas as noites. E todas as noites, assim, um obsessor não pode vir e cortar o nosso cordão de prata? Não, gente, ele não tem esse poder. Aliás, se tivesse esse poder, eles fariam, né? Porque eles têm muito ódio da gente. Eles querem nos influenciar, a nós tirarmos a nossa própria vida na vigília, tá certo? A nós praticarmos determinadas coisas que prejudicam a nossa vida, como beber, fumar, se drogar e tal, para que nós nos prejudicamos na vida, no corpo físico, e não no corpo astral, tá? Eles não conseguem influenciar no corpo astral. O Ed já fez uma outra pergunta aí também, né? Vamos lá. Quando nos dispomos a trabalhar na espiritualidade durante o sono, mas nós não nos recordamos, houve a colaboração ou não? Lógico que sim, né, Wade? É assim, deixa eu te explicar. É assim, na medida em que você se dispõe a trabalhar na espiritualidade e que você se coloca na faixa do amparo, o Saulo Caldeirão gosta muito de falar sobre isso. Se colocar na faixa do amparo é o quê? É se tornar disponível. É você chegar para os seus mentores espirituais e dizer assim, olha, gente, eu estou disponível para trabalhar no que vocês precisarem.
sei lá, para auxiliar, para varrer chão, para limpar, para acompanhar os espíritos que estão desencarnando e tal. Quando você faz isso, imediatamente o teu mentor te leva. Você pode se recordar, tá? Dessa ajuda. Às vezes, como eu me recordo muitas vezes em hospitais, eu me lembro dos corredores brancos e tal. Agora mesmo, quando papai estava na UTI, eu me vi várias vezes na UTI com ele. Quando ele se operou, eu me desdobrei e fui para a sala de cirurgia e vi. E quando os espíritos me disseram, você não pode passar daqui. E eu fiquei olhando de longe, tá certo? O perispírito de papai sobre o corpo dele. Uma coisa impressionante. Até hoje eu não tinha contado isso a vocês, mas eu vi essa cena todinha. Muito curioso. Mas na verdade, assim, muitas vezes eu também não recordo. Eu não me lembro que fui para uma tarefa de auxílio ou de ajuda. Mas que você foi. Você tá entendendo? Quando você se disponibiliza... Gente, entenda uma coisa. Na hora que você se disponibiliza e se coloca na faixa do amparo, eles necessitam muito de trabalhadores encarnados. De pessoas que vão para auxiliar lá no plano espiritual. Assim, a mão de obra lúcida, consciente e que se disponibiliza é muito pequena. Vocês têm que entender que 90% da humanidade é zumbi. É zumbi na vigília, tá certo? É zumbi quando tá aqui vivendo o estado alerta, o estado beta, tá certo? Porque são verdadeiros alienados, pessoas que não conhecem absolutamente nada, que não querem saber de nada, que tem medo de espírito, que tem medo de viagem astral, que tem medo de tudo, entendeu? E que são, assim, verdadeiros zumbis em relação à sua própria vida. Vive na farra, na brincadeira, o que agora está sendo restrito, né, para eles. E eles estão precisando se interiorizar mais. E isso está dando um medo danado em muita gente. Porque tem muita gente aí que está desesperado porque está tendo que ficar em casa, né? E está tendo que se espiritualizar mais, ler mais, conviver mais, porque isso é também espiritualização. Você conviver com a família, compreender, ter paciência, ter tolerância, tudo isso faz parte dessa espiritualização, né? De você se reespiritualizar, né? Mas tem gente que é zumbi. Então, encontrar um trabalhador da última hora que vá para o plano espiritual todas as noites e todas as noites se disponha, é muito raro. Então, quando você diz assim, eu quero ir, me disponibilizo. Agora, veja, você tem que dizer isso de coração mesmo. É porque tem gente que diz isso, aí na hora de se desdobrar, fica com medo de sair do corpo, que é exatamente com medo da paralisia do sono, porque muitas vezes dá aquele trancozinho e tal, você se espanta e volta pro corpo imediatamente. É como se você quisesse se agarrar no corpo com medo, porque tem medo de sair do corpo. É aquela sensação, você senta a leveza, vai saindo e tal. Eu costumo sempre dizer, se você relaxar, que era esse até o relato que eu ia dar, que Wagner Borges já deu esse relato até, muitas vezes eu fazia isso, né? Eu tentava voltar pro corpo imediatamente, me agarrava no corpo. E isso me impediu muitas vezes de vivenciar coisas maravilhosas. E muitas vezes me deu um pânico miserável, porque eu não, era como se alguém estivesse pegando no meu peito assim e eu não pudesse me levantar. Eu não conseguia fazer nada. Quando foi um dia, ele relatou isso, eu me lembrei que eu também passei por isso, né? Eu me acostumei exatamente assim. Uma vez eu relaxei. Eu disse assim, já que eu vou morrer mesmo, já que eu tô lascado e vou morrer, então, peraí, vou relaxar aqui, se eu morrer, morri. Aí fiquei relaxadinho, já eu comecei a sentir como se fosse um balonamento, como se meu corpo estivesse se ampliando assim. Aliás, todo mundo que faz reiki, que dá passe e tal, sente como se fosse umas bolas na mão assim, um calor, uma energia saindo das mãos. Pronto, isso se chama a expansão da aura. Então, na hora que você relaxa, você vai e tal, e pode ter certeza, não vai ser rompido, viu, Gilberto, o cordão de prata. Você vai se desdobra do corpo, vai fazer sua viagem astral, aí você recorda, porque é um exercício. Por isso que eu digo, é importante aprender projeção astral. É importante. Saulo Calderon, gente, ele faz um serviço fabuloso, maravilhoso. Não cobra um tostão pelo curso de projeção astral dele. Eu não estou fazendo propaganda do cara, não. Porque ele não cobra nada. Então eu estou dizendo porque é bom. Tá certo? Então ele não cobra nada, absolutamente nada. Entra lá no site dele, procura lá no Google, Saulo Calderon, me parece que é viagemastral.com.br, uma coisa dessa.
né? Mas procure lá que você vai ver o site dele. Você entrou no site dele, tem 3 cursos. Um básico, um intermediário e um profundo de viagem astral, de técnicas de viagem astral. Poxa vida, faz, né? Porque é melhor, a gente tá com... Muita gente diz assim, eu tenho medo de fazer viagem astral. Eu digo, você deveria ter medo de estar ignorando a tua viagem astral. Porque os espíritos te pegam e fazem de você gato e sapato. Já quando você conhece a viagem astral, já quando você domina essas energias, você domina também o seu livre-arbítrio lá. Você não tá feito zumbi lá. Mas tem gente que não quer isso, quer virar zumbi aqui, bebendo, farrando, brincando o tempo todo e quer continuar zumbi lá no mundo espiritual. São essas pessoas que ao desencarnarem, ao ser rompido o cordão de prata definitivamente pelo advento da morte, não conseguem se encontrar no mundo espiritual e fica na troposfera, fica nessa esfera aqui, fica incomodando as pessoas, viram quiumbas, viram eguns, viram espíritos perturbados, sofredores e tal, e ficam aqui perturbando as pessoas, querendo as coisas de volta que tinha quando era encarnado. Por quê? Porque não vivenciaram o plano astral, não aprenderam a se desdobrar, não aprenderam tudo isso. Gente, aí você diz assim, sim, vai, se eu aprender a me desdobrar, mas continuar com comportamentos errados, aí é que está o perigo, né? Se você faz tua viagem astral e tem um comportamento péssimo de vida, se você é uma pessoa que não tem essa visão da mudança de costumes, de hábitos, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa moralmente mais elevada, de cuidar dos seus pensamentos, não é você ser santo, é você cuidar para ser uma pessoa melhor, para não ser tão fútil. Tem gente por aí, gente, essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei impressionado. Tem gente por aí, entender, fazendo propaganda fashion de máscaras. Pô, meu irmão, qual é a tua, velho? Sério, pô, bicho, tanta coisa bacana pra pessoa falar na internet, entender, divulgar uma cesta básica, falar sobre coisas bacanas. Aí a pessoa tá ligado no fashion, no material, na Pô, meu irmão, a gente tá aí sob uma pandemia. Tá certo que a gente tem que levar a vida leve, mas, pô, é materializar demais, cara, pro meu gosto. Tu tá entendendo como é o negócio? É como se o indivíduo, sei lá, vivesse só na matéria, é só aparência, é só mostrando rostinhos, carinhas e bocas e etc. Puxa vida, cara. A gente tá numa vida... Outro dia disseram assim, Wagner, tira a barba para tu ficar aparentemente, meu amigo, eu quero ficar aparentemente bonito de alma, não de corpo, não de aspecto físico. Lógico que quando a gente tá bem intimamente, a gente também melhora fisicamente, a gente fica mais bonito, mas é de alma, é interiormente e não exteriormente. Entendeu? É isso que não nos leva a ter lucidez no plano espiritual, porque a gente não se introjeta, a gente tá sempre pensando na porcaria da matéria, né? A gente tem que ser as duas coisas, tem que ser matéria, tem que ser corpo. Agora, pô, só um, que é isso não tem sentido, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem uma pessoa que perguntou outra coisa aqui. Boa noite, amigo, isso é André Nogueira, ó. Opa, Dé, tudo bom, filho? Quando no sonho ou pesadelo a pessoa começa a gritar assustado, tem algo que o Espiritismo explique sobre isso? Sim, André, tem. Não é o Espiritismo, toda pessoa que conhece um pouquinho de viagem astral sabe exatamente o que é isso. A gente dá de cara, na realidade, André, assim, a vida da gente não é a vida material, é a vida espiritual. Isso acontecia comigo quando eu era criança, até a adolescência acontecia, tá certo? Eu acordava de madrugada gritando por conta do pesadelo que eu tive. Por quê? Porque eu dava de cara com meus inimigos espirituais, muitas vezes. Às vezes você presencia momentos muito aflitivos na espiritualidade. Eu não posso te dizer assim o que é o caso que você está falando, mas geralmente é isso. Você dá de cara com inimigos espirituais, você dá de cara com formas plasmadas de pensamento, inclusive no livro que eu vou ler até para vocês aqui, chamado Legião, de Robson Pinheiro, ele fala sobre isso, tá certo? Então você veja aqui, olha, nos ambientes do plano extrafísico, meus filhos, existe uma geografia real, coexiste com a realidade humana. Muitos filhos encarnados, ao pesquisarem o mundo oculto, julgam que tudo por aqui é reflexo do mundo físico, esquecendo que a realidade fora da matéria
tem existência própria, embora a extrema sensibilidade e plasticidade com que se apresenta. Essa facilidade em assumir formas mentais ditadas pelos encarnados e desencarnados pode dar margem à ideia de que as coisas aqui não têm forma própria, mas é mera ilusão dos sentidos, já que o observador encarnado, mesmo quando temporariamente fora do corpo, não possui a lucidez, tá vendo? O processo é de lucidez necessária para prescrutar o íntimo do mundo do qual nos movemos e atuamos como espíritos. Aí você veja aqui, ele vem falando aqui exatamente de toda essa questão do mundo espiritual. É maravilhoso ler muito sobre isso e entender muito sobre essas coisas, porque muitas vezes a realidade está nisso, sabe, André? A realidade está nessa questão de a gente ser altamente fora desse padrão. A gente só dá valor a carro, casa, a dinheiro, a coisas materiais. Esquece da parte espiritual. A gente se torna um autômato aqui na Terra. A gente vive uma Matrix, repetindo sempre, com objetivos sempre materiais em tudo. Quando a gente vai para o mundo espiritual, que dá de cara com cobranças e tal, agonias que a gente fez outras pessoas passarem, porque, bicho, olha, tudo nessa vida tem consequência. O que a gente faz de bom ou de ruim tem sempre consequência, tá certo? As coisas boas têm consequências boas, naturalmente, e as coisas ruins têm consequências ruins. Então, às vezes, não é uma vida passada que você dá de cara, não é um inimigo de uma outra existência, é um inimigo dessa existência que já desencarnou, tá lá. Ou então que está encarnado e quando se desdobra vai te atacar no sonho, porque o desejo dele é te matar. Você tá entendendo como é? Ah, mas quando é uma criança... Vidas passadas, tá certo? Inimigos de vidas passadas, pessoas que passaram por tua vida em outras existências. Aí, para tanto, é lógico que o Espiritismo explica que nós temos a reencarnação. É um dos fundamentos do Espiritismo. Então, a gente precisa entender essas coisas, tá certo? Por quê? Porque sem essa explicação, você diz assim, foi um pesadelo. E aí continua fazendo as mesmas coisas e continua tendo os pesadelos. Bom, a gente precisa entender, pedir perdão, dizer que está constrito, com vontade de melhorar, com vontade de se modificar. É aí onde tem toda a nossa estrutura aqui de desobsessão aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, nas quintas-feiras, para exatamente conversar com esses amigos espirituais que não são tão teus amigos, entendeu? São sofredores, são pessoas vingativas, que foram para o plano astral e não é porque eles foram para o plano astral que eles melhoraram, gente. Eu achei muito interessante que agora no desencarne de papai, muita gente coloca assim, descanse em paz, está descansando. Tá, por enquanto, mas depois volta a trabalhar, tá? Porque o espírito não descansa. Por exemplo, quando a gente se emancipa, quando a gente dorme, a gente não sai, como o próprio Kardec falou aqui no começo das perguntas, a gente não descansa. Quem descansa é o corpo, o espírito não descansa. E quando desencarna, vai para lá para trabalhar, gente. Não parou não, tá? Não é essa coisa de assim, morreu, tá livre de tudo, agora tá totalmente livre, descansou e tá bem. Não tá, gente. Não tá. Isso é uma grande ilusão que as religiões colocaram em nossas cabeças para poder, sei lá, ganhar os seus dízimos da vida, né? Ganhar o seu dinheirinho, colocar medo nas pessoas, obter domínio sobre as pessoas, entendeu? O que a gente tem que entender é que é a nossa consciência que faz tudo isso. Nossa consciência é que muda os nossos padrões vibratórios. Tem outra pessoa que perguntou aqui, amigo Wagner, vi o filme Biografia de Divaldo Pereira Franco, muito bom. Ah, tá certo, ótimo, Michel, valeu. Michel Jean, tá certo? Opa, Michel, como é que tá, queridão? Tudo certo? Valeu. Bom, aqui na pergunta 403, na pergunta 404, o Kardec ainda pergunta, né? O que pensar dos significados... Pronto, André, pegou bem aqui no ponto, dos significados atribuídos aos sonhos. E aí os espíritos respondem, os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhes atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Não tem esse significado, que é o que eu disse a você. Eu não posso dizer o que significa nesse momento o que você sonhou, porque eu não sei o que você sonhou. Você está entendendo como é? O significado, os sonhos são verdadeiros no sentido de que representam imagens que para os espíritos são reais, mas que muitas vezes não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida de encarnado, tá certo? Como já dissemos, os sonhos são também uma lembrança,
Algumas vezes, que é o que eu falei, às vezes é lembrança de vidas passadas, podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão daquilo que ocorre naquele momento, ou em outro lugar para onde a alma se transporta. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar parentes e amigos do que lhes está acontecendo, né? Não tem aqueles avisos, essa coisa todinha, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O que são essas aparições, se não os espíritos dessas pessoas que vêm se comunicar com os homens? Eles também vêm se vingar, tá certo? Eles também vêm lhe cobrar, eles também vêm plasmar formas de pensamentos que lhe espantam e lhe deixam extremamente aflito no momento, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender dos sonhos. São importantes, importantes mesmo, para que a gente... E quando a gente aprende as técnicas da viagem astral, gente, é fantástico, porque nós nos conectamos a uma realidade e sabemos domar essas realidades. A gente sabe que aquilo ali faz parte de todo um processo da vida. É a continuidade da vida. Não existe a vida do corpo e a vida do espírito, não. É uma vida só. Nós somos espírito, agora experienciando uma vida no corpo, uma vida material. Mas é tudo vida, é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa. Então, quando eu me desdobro, eu vou na realidade, é para minha verdadeira vida. A vida lúcida, a vida sem amarras ao corpo espiritual, ao corpo carnal, ao corpo grosseiro da carne. Tá certo? Quando nós nos desdobramos, nós vamos para o mundo espiritual. Isso é que é fantástico disso tudo. Ele ainda pergunta aqui, muitas vezes vemos em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isso? Kardec pergunta, pode acontecer que esses pressentimentos venham a se realizar apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que deseja porque foi ao seu encontro. É preciso lembrar que durante o sono, o espírito está mais ou menos sob a influência do corpo físico e que por essa razão nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. Lógico, a gente está conectado ao corpo, né? O resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, quer dizer, aquilo que você teme, você encontra. Porque eles plasmam lá do lado de lá, tá, gente? A gente mesmo plasma, né? É a isso que se pode chamar efetivamente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos a essa ideia tudo o que vemos. Tá certo? Então, na realidade, é produto, muitas vezes, da sua vivência aqui. É o que eu falei. Muitas vezes, sei lá, o processo não é de uma vida passada, é da vida presente. Você teve todo um impacto e não é só você que se desdobra. Os seus inimigos também se desdobram no corpo de carne. Então, eles vão em espírito, muitas vezes estão com muita raiva de você, lhe atacar nos sonhos. Por isso que você tem os pesadelos, tá? Uma outra pergunta aqui de Wedja. O que significa aquela sensação de queda livre quando estamos em sono livre e acordamos sobressaltados? É o que a gente chama de catalepsia do sono, Edja. Muitas vezes você se desdobra, tá? Muitas vezes você fica preso no corpo e muitas vezes se desloca de repente e vai para o plano astral. Mas você vai meio que a contragosto. Na hora que você vê qualquer coisa que lhe estranhe, que lhe deixe preocupada e tal, lhe deixe nervosa e aflita, você quer voltar imediatamente ao corpo. Então você tem a sensação de queda livre. É como se você estivesse caindo no corpo. Pum! Tá certo? É uma sensação realmente... Chega a dar o frio na barriga, né? Você se sente mal. Né? Algumas pessoas chegam a cair da cama quando sentem isso. Eu já caí da cama várias vezes. Tá? Em queda livre, eu acho que na hora me incomodei, o corpo conectado ao perispírito, e eu terminei embolando na cama e caindo do outro lado da cama. Tá certo? Uma queda feia danada. Graças a Deus que a espiritualidade protege nesses momentos. Mas é justamente isso. Muitas vezes você se desloca, vai e quer voltar muito rapidamente. Os mentores espirituais tentam nos frear, sabe? Eles dizem assim, calma, tem que ser devagarinho. Mas a gente vê a situação muito aflitiva, né? Uma coisa que nos incomoda muito, então a gente quer voltar rapidamente. Então é como se a gente estivesse caindo mesmo, porque até a sensação gravitacional entre as dimensões é diferente.
Eu já falei para vocês até ontem, parece que ontem, foi, não, anteontem, falando sobre os corpos astrais, os corpos sutis, eu falei para vocês que da terceira dimensão em diante, a gente experimenta uma sensação de volitação, porque o nosso perispírito volita, porque tem uma gravidade diferente no mundo espiritual, nas cidades espirituais, tá certo? Então o que é que acontece? Teu corpo é bem leve, tá certo? Quando ele quer voltar para o corpo, é como se o cordão de prata se estendesse e sugasse você para o corpo de repente. Às vezes também é uma autodefesa. Você quer voltar rapidamente para o corpo para não vivenciar aquilo que você está vivenciando. Então aí sente a sensação da queda. Pum, sabe? Você sente o impacto, entendeu? Do espírito, do perispírito voltando ao corpo, né? Voltando a se conectar com o corpo. Ele está conectado, lógico, né? Tá pelo fio prata. Se desconectar, você morre, você desencarna. E não, vou repetir, não tem o risco de se romper no sono, tá certo? Você antes de morrer se acorda, tá? Não tem ninguém que morra dormindo, não existe esse que morre dormindo, tá certo? Então não tenha medo de dormir. Tem gente que tem medo de dormir, passa a noite toda, meu Deus, eu não vou dormir não, porque eu tenho medo de morrer dormindo. Ninguém morre dormindo, você tem que voltar antes pro corpo, tá certo, gente? É assim que funciona. Na 405 ele pergunta, muitas vezes temos sonhos, parece pressentimentos, assim, não, 406. Não será puro efeito de imaginação ver em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, praticando atos que nem sequer cogitam praticar quando estão acordadas? Quer dizer, aquela coisa que a gente tem vontade de fazer, não faz, e aí vai para o plano astral fazer. Gente, vou contar uma experiência própria minha, tá certo? Não é que eu tive vontade de fazer, mas assim, eu estou muito conectado ainda à egrégora e ao pensamento, à psicosfera daquele pessoal que bebia muito, farrava muito. Eu vivi em farra, né? Até 3 anos e meio atrás da minha vida, eu vivia na farra, na brincadeira, né? Então o que é que acontece? Muitas vezes eu sonho, tá certo? Veja só, eu sonho em bares, sei lá, alguém me oferecendo uma dose disso ou daquilo e eu dizendo assim, eita, eu vou tomar, mas isso aí não é nada não, que é uma dose só. E eu sei que eu não posso, eu sou alcoólatra, né? Eu tenho uma doença do alcoolismo. Então eu não posso beber, eu não posso mais beber. Então, assim, é como se fosse um desejo incontido meu, e quando eu vou para a espiritualidade, os obsessores, os meus inimigos espirituais, me pegam em determinado momento, me levam para determinados cantos, querem me induzir em sonho para que eu traga essa impressão para o meu corpo físico e termine voltando a ter o mesmo vício. Entendeu? Então, quer dizer, são certas artimanhas, porque isso que é tão importante, a gente entender a viagem astral, a gente entender o deslocamento do sonho, a gente entender todo esse processo, para a gente não cair em determinadas armadilhas. Muitas vezes eu vejo, assim, espíritos que se plasmam na minha frente como uma pessoa que não são, pessoas que não tem nada a ver, tá? Pessoas aqui encarnadas, pessoas daqui de carne e osso, e que aparece na minha frente, e aí às vezes eu quero, sei lá, abraçar a pessoa porque eu gosto, ou porque é alguma coisa e tal, e eu noto que existe um risinho diferente no espírito, sabe, um trejeito que não me agrada e tal, e aí tem a técnica da projeção astral. Se você olhar diretamente no olho do espírito, se ele não for verdadeiro, se aquela expressão de amizade não for verdadeira, imediatamente ele vira os olhos, ele não deixa você olhar nos olhos dele. Tá certo? Então, você sabe que ali tem um espírito que está plasmando uma imagem que não é a imagem correta que você está querendo ver. Você está entendendo? Então, quer dizer, são algumas coisas que são muito interessantes. Até que na 406 ele responde, né? Será que é possível saber o que as pessoas estão pensando para afirmar de que não cogitam em fazer aquilo ou isso ou aquilo? Os espíritos dessas pessoas podem visitar o seu, assim como o seu pode visitar o deles, tá certo? E nem sempre você sabe o que elas estão pensando. Então, muitas vezes, a cara tá com raiva de você e aí ele lhe visita para poder lhe prejudicar. Wagner, isso pode? Pode. É pensamento. E se você estiver conectado à pessoa, tá certo? Você tiver o sentimento de culpa de que fez alguma coisa errada com a pessoa. Lógico que você se conecta ao pensamento dela e lógico que você pode ser prejudicado. Então, não são espíritos obsessores, muitas vezes. Às vezes são espíritos encarnados. Além disso, com frequência,
os encarnados atribuem às pessoas que conhecem e de acordo com seus desejos o que aconteceu, o que acontece em suas existências. Muitas vezes as coisas que acontecem no dia a dia, a gente se conecta à pessoa, a gente está farrando e se encontra com a pessoa na farra também no plano espiritual, continua a farra do lado de lá. Né? Não é só para coisa ruim, tá, gente? Tem coisas boas também. Tô falando a farra. Tô falando em coisas boas. Às vezes você se encontra para conversar, para se abraçar, para, sei lá, para se amar, para vivenciar uma experiência diferente fora do corpo, tá certo? Eu conheço muitas pessoas que se gostam muito, se amam muito e quando dormem, quando se desdobram, se encontram também no plano astral para se amar, para viver aquela vida maravilhosa lá do plano astral também. Tá certo? É assim que funciona. Muitas vezes a gente guarda aquela impressão boa do encontro que nós tivemos. E é fantástico isso, sabe, gente? Não tem nada de ruim nesse processo. No 407 ele pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E os espíritos respondem: não, que é exatamente aquela fase do sono alfa para o sono teta, tá certo? Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, em meditação, gente, ó aí, ó, pessoal que faz a meditação comigo, ao vivo, aqui presencialmente, muitas vezes a gente vai induzindo a pessoa, tá certo? E ela se sente saindo do corpo, porque apenas, você não está dormindo, você apenas baixou o seu padrão vibratório, entrou em alfa e entrou em teta. Tá certo? Na hora que você entra de alfa para teta, você se emancipa do corpo, você sai do corpo, se desdobra, faz a sua viagem astral. Muitas vezes eu peço à pessoa, eu digo, olha, imagine que você está indo, saindo fora do corpo e você está voando aqui em cima da casa. Tem gente que já relatou como é a casa por cima. Entendeu? Tem gente que já relatou que foi até a antena do morro e tal, viu o morro lá de cima. Tem gente que relata várias coisas na meditação, o que significa dizer que o seu desdobramento não depende unicamente do sono. Mas, pelo menos 90% das vezes em que nós nos desdobramos, principalmente aqueles que não conhecem a meditação, 90% das vezes não é através de um estado normal. Mas às vezes você se desdobra, eu vou dizer para você como é que você se desdobra. Até andando você se desdobra. Você sabe aquelas pessoas que são bem alheias e eu me incluo nelas, tá certo? Aquela pessoa abestalhada que você fala com ela, ela tá longe, ela tá desdobrada. Tá certo? Naquele momento ela saiu um pouco, se desconectou um pouco do corpo e foi ver uma outra situação em outro local. Ela está pensando em outra coisa. Está no mundo da lua. A gente diz, fulano e tal está no mundo da lua. É exatamente esse momento em que há também um desdobramento, a emancipação da alma. Ela sai um pouco dali. Por exemplo, as várias sensações de déjà vu que você tem é exatamente com a emancipação temporária da alma. Muitas vezes você sai do corpo, vê determinadas situações acontecer ali, ou então você vê determinados ambientes e você depois vai lá, frequenta aquele ambiente, entra e diz, meu Deus, eu já tive aqui. Teve mesmo. Você teve desdobrado, você teve em espírito e você foi ali, visitou aquele local e tal e se lembrou, né? Então é o déjà vu, é o ver antes, né? Você viu antes, olha, eu já vi isso aqui, eu já vi essa situação, tá certo? Então ele diz assim, não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele aproveita todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede, desde que acha a redução das forças vitais. O espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre estará o espírito. Então, o comentário de Kardec que ele faz aqui, ó, é assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos no sonho. Então, às vezes, a gente só de fazer aquele cochilinho assim, a gente dá uma saída do corpo. Um cochilinho de tarde, um cochilo sei lá, na cadeira do médico, quando você vai fazer a espera, né? Na sala de espera do médico. Muitas vezes você cochila ali e você sai e vê as coisas. É incrível, e você vê mesmo. Na cadeira do dentista, quem relaxa feito eu mesmo durmo em cadeira de dentista. Às vezes o dentista precisa me acordar. Ei, rapaz, abre a boca aí que a boca tá fechando. Entendeu? Porque eu durmo mesmo. Né? Às vezes eu durmo no cinema.
Às vezes eu vou pro cinema, começo a assistir o filme, já eu me desdobro e sai por aí. Entendeu? É assim que... Bom, isso é o que acontece comigo. Eu muito conectado a essa questão espiritual e tal, eu faço isso direto. Porque às vezes ouvimos em nosso íntimo palavras claramente pronunciadas e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde elas vêm? Aí ele diz assim, sim, de fato isso ocorre. Às vezes podemos ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É quase sempre a voz de um espírito que deseja se comunicar. Muitas vezes é um espírito que está chegando junto de você, você ouve alguma coisa que você nunca ouviu na vida, ou pensa uma coisa que nunca pensou na vida. Escuta essa voz, muitas vezes é um espírito que deseja se comunicar com você. Um mentor espiritual, alguém que deseja passar um conselho, ou mesmo um obsessor, que está te dizendo alguma coisa. Muitas vezes, eu quando estou cochilando assim e tal, que dou um cochilo, eu sinto um grito no meu pé do ouvido. É algum obsessor que vem reclamar alguma coisa. Você veja, a gente que trabalha com amparo, né? A gente que trabalha com ajuda espiritual, que faz desobsessão, corre esse risco mesmo. É uma das consequências, lógico. Quando eu ajudo alguma pessoa que está obsedada, quando eu ajudo a ela se acalmar, quando eu tiro dela o pensamento de suicídio que está sendo induzido por um espírito, aquele espírito que estava induzindo o suicídio dela fica com raiva de mim. Entendeu? Então muitas vezes eu sonho isso. Às vezes eu sou acordado aos berros. Entendeu? Por algum espírito me chamando disso ou me chamando daquilo e tal. E eu escuto claramente isso, mas não é pouco não. Poucas vezes não, eu escuto vários. Só que aí eu domino todas essas emoções e essas coisas que eu escuto, eu sei que são resultantes do trabalho que eu faço. E eu faço uma prece, peço aos mentores espirituais que afastam o espírito, ou às vezes os mentores espirituais nem deixam eles chegarem perto de mim. Muitas vezes sou eu que dou a cancha para que eles cheguem e se aproximem de mim. Com pensamentos ruins, com pensamento triste, com pensamento pessimista ou com pensamento vingativo de alguma coisa. Lógico que a gente sempre tem, né? Alguém que disse alguma coisa errada de nós, a gente fica chateado com a outra pessoa e aí termina, sei lá, pensando bobagem e dando cancha, abrindo as nossas barreiras mentais, as nossas barreiras energéticas e magnéticas para que algum espírito entre e diga alguma coisa, esculhambe com a gente ou faça alguma coisa ali naquele momento, mas ele não consegue atingir a gente fisicamente, pelo menos ali naquele momento. E é só a gente entrar de novo em sintonia, fazer uma prece, conversar com a nossa espiritualidade que a gente consegue reatar tudo isso. Gente, olha, isso é um assunto muito vasto, é muito bom conversar sobre isso. Eu já vi que a gente vai ter que conversar muito mais sobre isso, porque tinha muito assunto e muita coisa para se conversar. Mas como naturalmente o tempo já está bem avançado, eu vou dar uma olhada aqui, já tá passando do tempo já, certo, gente? Então eu vou interromper o nosso estudo de hoje do Café Espiritual, tá certo? Agradecer demais as perguntas, gostei, hoje foi show de bola, as pessoas perguntaram, as pessoas se interessaram, e é isso que a gente espera, poxa, que as pessoas se interessem, que as pessoas perguntem, que as pessoas questionem, e tanto quanto possível a gente vai tentar responder aqui baseado no Espiritismo, baseado no que a gente estuda, e caso eu não saiba responder qualquer coisa, eu vou sempre pedir licença a vocês para, sei lá, procurar, estudar mais um pouco e aí depois eu respondo a vocês. Naturalmente eu não sei de tudo, aliás eu só sei que nada sei, parafraseando o próprio Sócrates lá, 500 anos antes de Cristo. Então significa dizer que eu não sei nada, não conheço nada, não entendo de nada, mas aqui a gente tenta repassar os conhecimentos que a gente adquiriu, um pouco do conhecimento em 30 anos que a gente readquiriu. Tem aqui alguém... Opa, André, obrigado, meu filho, valeu, muito obrigado, queridão. Dando os parabéns, obrigado, André. Mas o grande lance é esse, a gente precisa se conectar a coisas positivas, gente. Se a gente se conecta a coisas positivas e começa a pensar de uma forma diferente, a gente sempre consegue ascender, ser melhor, desenvolver os nossos potenciais e sermos pessoas mais dignas, cara. É o mínimo que se exige da gente aqui nesse mundão de meu Deus, né? Tá certo? Principalmente nessa época agora de coronavírus, de vírus atuando na humanidade e nos obrigando a ficar enclausurados em casa, nós podemos aproveitar muito bem esse tempo para nos espiritualizar mais, ao invés de estar discutindo bobagem na internet.
E tem uma novidade boa hoje, veja só, como ontem travou demais, porque choveu muito, então a live da seresta que eu fiz para papai travou muito. Então hoje o que é que eu vou fazer? Eu não vou, naturalmente, eu não vou fazer pela live, porque eu fico com medo de fazendo a live acontecer a mesma coisa, mas eu vou gravar agora, quando eu terminar aqui com vocês, eu vou gravar as serestonas mesmo de papai. Ontem eu não cantei as serestonas, não deu tempo. Aí eu vou gravar as serestonas e eu vou colocar as serestonas de papai. Inclusive aqui, viu, André? André que gosta de música e tal, gosta de tocar violão e acompanhou muito das cantorias minhas com o papai, com o pessoal da família. André participou muito dessa coisa toda. E eu aprendi a fazer as bases das batidas, os acompanhamentos dos ritmos, essa coisa todinha no meu teclado, né? Então hoje eu vou gravar com o teclado, junto com o teclado e eu tocando violão, e vai ser gravado diretamente no YouTube e vai estar lá disponível no meu canal do YouTube, Wagner Andrade, tá certo? Wagner Andrade, você vai ver lá uma imagem minha e tal, e você vai lá, se inscreva, né, e tal. Eu preciso alcançar os 1000 para fazer também essas lives ao vivo através do YouTube, tá certo? Então se vocês puderem se inscrever, entrar lá e tal, se inscreve e depois aperta no sininho, porque aí toda comunicação minha, toda live que eu fizer, vocês vão ver. Tá certo? É bacana porque ajuda a gente a divulgar a espiritualidade, a música boa, os bons sentimentos e tal. Eu me conectei muito a isso nesses últimos 4 anos, né, 3 anos e meio, e vem achando muito bom, viu, gente? É muito bom a gente estar conectado com coisas positivas, ao invés de estar nessa arenga toda que todo mundo está. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês e pedir encarecidamente é que participem conosco da nossa campanha para arrecadação de alimentos, de cestas básicas e alimentos não perecíveis. Nós, daquelas 30 famílias que nós aqui do SEC doamos, né, com a contribuição de todos que enviam alimentos, nós doamos todos os meses, não é agora na época de coronavírus, não. Todos os meses, já faz 1 ano que nós doamos uma cesta básica a 30 famílias. São 30 cestas básicas todos os meses. Esse mês, infelizmente, estamos com muita dificuldade. Só conseguimos entregar até agora 16 cestas. E estão chegando poucas cestas. Gente, se vocês puderem, gente, não precisa ter contato comigo, tá certo? Basta, por exemplo, se vocês quiserem, eu posso passar o número do telefone de um mercadinho, onde vocês podem encomendar no mercadinho e o mercadinho manda entregar aqui em casa, tá certo? Então eles têm um endereço aqui da minha casa, a cesta é R$50 só, a cesta bem nutrida, danada. Uma cesta que vem com produto de limpeza, vem com óleo, vem com tudo mesmo, só não vem com carne. É uma cesta básica de produtos não perecíveis, de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Tá certo? Então R$50 só. E quem não puder, lógico, doa 1 quilo, 2 quilos e tal, manda entregar aqui. Se quiser, inclusive, eu posso ir buscar na casa da pessoa. Wagner, eu tô aqui com alimentos para doar. Me passa o endereço, eu vou lá e pego de você. Tá certo? A gente tá aqui em clausura mesmo. Ninguém tá fazendo nada mesmo, pelo menos eu tô fazendo muito, né? Porque eu tô trabalhando, fazendo as minhas psicoterapias, analisando as pessoas. Eu não parei de trabalhar, tô trabalhando direto. Só o que parou foi meu estacionamento lá. Mas eu aqui no SEC eu não parei. Ainda tô com os trabalhos mediúnicos, os trabalhos espirituais, todos eles, aliás, intensificaram-se, né? E os trabalhos de psicoterapia se intensificaram também, porque tem muita gente em pânico, com medo, estressado e tal, e a gente está tentando minimizar esse estresse, essa agonia, através das nossas psicoterapias, dos nossos trabalhos. Então, se vocês puderem nos ajudar, tá certo? Doando 1 quilo, 2 quilos de alimentos, se puderem doar uma cesta básica, poxa vida, custa nada, 50 mil réis que a gente doa, entender, se através de uma cesta básica, manda o próprio supermercado entregar aqui. Eu não gosto de receber dinheiro, mas também tem a minha conta, tá? Então quem quiser saber da minha conta, entre em contato comigo no direto no meu WhatsApp, que aí vocês depositam na conta e eu redestino o dinheiro e presto contas depois a vocês do dinheiro que foi depositado em minha conta. É no 81998146555, lá eu dou mais informações. Mas eu não gosto de dinheiro, a parte de dinheiro não.
tá? Eu não gosto. Mas tem gente que, poxa, quer doar do Recife, sei lá, de qualquer canto desse. Bom, então, se quer doar de longe e tal, tem que ser através de dinheiro, não pode ser... também pode, sei lá, eu acho que de repente o supermercado recebendo o telefonema de uma pessoa de fora, também manda, é só pagar através dos meios de pagamentos online, tá certo? O supermercado recebe lá e imediatamente manda entregar aqui também o alimento, sem precisar ninguém, sei lá, vir aqui e tal. Mas eu posso pegar na casa de vocês também, tá certo, gente? O André botou mais alguma coisa aqui, que massa, vou curtir e relembrar esses momentos, nossas rodas de violão. Valeu, André, valeu mesmo. Conta com uma cesta básica minha, amigo. Obrigado, André, valeu mesmo, cara, que coisa boa, que maravilha. Um beijo no coração de vocês, até a próxima comunicação, que já é logo, sei lá, amanhã, segunda-feira, a gente já faz meditação de novo, tá certo? Todos os dias, gente, todos os dias eu tô aqui ao vivo, tá certo? Seja através da meditação, a palestra, o estudo da mediunidade, sei lá, o café espiritual, que é todo domingo, através das lives, e agora eu vou acrescentar também as serestas de papai nesse processo, né? Porque é muito bacana fazer as serestas para ele. A gente relembra os momentos bons. Saudade, sim. Desespero e tristeza, nunca, jamais. Nada de desespero e nada de tristeza. Eu, como espiritualista, ficar triste porque papai foi para a espiritualidade, lógico que eu fico chateado, com saudade, porque perdi o contato material com ele. Mas tristeza, não. Não, tristeza não, saudade sim, choro ainda, continuo chorando todas as vezes que eu lembro das coisas dele, me dá uma saudade danada, uma vontade de chorar. Ontem mesmo fui tocar a música de Padre Zezinho e Vice André e caí no choro, meu velho. Não tem jeito não, chora sim, de saudade, porque pô, foi um espírito que me acolheu aqui na Terra, foi meu pai. Né? Teve a dificuldade, o desafio de ser pai de um espírito extremamente rebelde como eu. E, poxa vida, que massa! Cumpriu a função maravilhosamente, foi uma figura fantástica, me ensinou a tocar violão, me ensinou a cantar, me ensinou as coisas boas, me educou, me ensinou a ler, a escrever, a fazer tudo que eu faço hoje. Né? Eu só sou o que sou porque devo muito a meu pai, devo muito a essa existência que eu passei com ele. E, poxa, nada mais bonito do que celebrar a vida espiritual através da música, né? Que é lindo. Beijo no coração, paz, luz, sempre.